E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bássora. Essa é a nossa quinta aula desse curso de Sistemas de Controle e Servomecanismo. E nesta aula nós iremos discutir, né, o segundo sistema, um dos outros dois sistemas que eu usarei como pilar para trabalhar esse curso. Então vamos lá, pessoal. O meu outro sistema que eu citei lá na aula 3, pessoal, é o de levitação magnética, ou seja, o maglev. Como eu disse para vocês, por que eu, na verdade, gostaria muito de trabalhar com esse sistema? Porque eu aconselho que vocês, né, implementem esse sistema durante o curso. Bom, primeiro, como eu falei, custo, com exceção da bobina, ele é um sistema extremamente barato de se montar. Ele é um sistema muito instável, certo? Então, dá para aplicar outras técnicas, não só o P&D, para comparar, certo? Dá para fazer um monte de coisas legais. É um sistema dinâmico, então eu consigo fazer a correção da posição em tempo real, tá? O que mais? A parte de sensoriamento, como eu disse, é muito legal, né? Dá para trabalhar com sensores Hall, com sensores de posição. Aqui, então, tem bastante coisa legal mesmo para trabalhar. Tá? Então, é vamos dizer assim, um sistema bem completo para a gente estudar. Então, eu já apresentei o sistema para vocês, está aqui de novo, tá? Para que ninguém, né, quem não viu as outras aulas, mas está aqui, ó. Então, o que nós temos no laboratório, no LER, basicamente é isso aqui. Então, nós temos a nossa bobina, certo? Aqui, o nosso corpo, que será, certo? Mantido numa posição estática por essa bobina, na verdade, pela força magnética gerada por ela. E aqui, uma parte de sensores. Tá? Fora isso, é lógico que embutido aqui não tem a foto, mas eu tenho ainda, senhores, uma parte onde eu vou implementar, certo? Toda a minha parte de controle e uma parte de acionamento. E o que tem só demais aqui é uma etapa de potência, muito simples de fazer, tá? Então, se vocês imaginarem, em termos de um acionamento do motor, controle de velocidade do motor de corrente contínua, não é muito diferente. O que muda basicamente é o que eu vou usar agora, né, com o meu sistema, né, uma bobina, certo? Basicamente é isso. Os sensores, tá? Aqui eu não vou usar sensor, lá eu vou usar um taco gerador, aqui um sensor de posição, mas eu vou usar um Arduino, uma etapa de potência, então assim, muito legal. E como eu falei, a vantagem desse sistema é que ele é instável, extremamente instável. Então, realmente, quando a gente consegue montar o controle, fazer essa bolinha, né, esse corpo, ficar parado, estabilizado, parado entre aspas, que eu vou montar, que ele mostra que ele não fica parado de verdade. Naquele ponto, ou no ponto que eu escolhi, é uma coisa bem legal. Realmente mostra que eu aprendi controle de verdade. Tá? Então, vamos lá, vamos discutir. Então, senhores, a partir disso, qual é a primeira coisa que eu vou fazer sempre? Montar o modelo físico, tá? Então, vamos lá. De que se trata esse meu modelo físico? Aqui eu coloquei um outro sistema montado, tá? Que é parecidíssimo, todos eles são bem parecidos, bem iguais, né? Dá para aumentar o tamanho do corpo, né? Nós, inclusive, como eu falei, eu vou colocar em aula, certo? Vídeos dos nossos sistemas funcionando. Então, o maglev funcionando, tá? O controle de velocidade funcionando. Alguns vídeos aí para vocês verem, tá certo? Para a gente poder mostrar que realmente funciona. Bom, modelo físico. Vamos trabalhar então. Então, o nosso modelo físico, pessoal, basicamente olha aqui comigo, ó. Eu preciso equilibrar esse corpo, essa esfera de massa M. Temos meus sensores. Para equilibrar, naturalmente, pessoal, um corpo de massa M na presença de um campo gravitacional G, sobre ele vai ser gerado, esse campo gera o quê? Força sobre essa massa, força peso. Então, naturalmente, se não houver outra força na mesma direção, no sentido contrário, não tem como essa esfera ficar equilibrada. Tá? Quem é que vai gerar essa força, então? Então, com certeza, eu tenho que ter uma força, tá? De mesma intensidade ou, né, próxima, tá? Na mesma direção em sentido contrário para que essa esfera permaneça aí, entre aspas, em equilíbrio. Então, quem vai gerar essa força?
Quem vai gerar essa força de origem magnética, senhores, é esta bobina. Então, como funciona uma bobina? Você aplica uma tensão, tensão gera corrente, corrente vai gerar nesta bobina, que basicamente é um solenoide, certo? Gera no solenoide, tá? Um campo o quê? Magnético. Esse campo magnético vai atuar nessa massa metálica gerando força. Então, olha que legal, como sempre é igual. Campos gravitacionais geram em massa, atuam em massa gerando força-peso. Campos de origem magnética vão gerar num corpo metálico forças de origem magnética. Assim como, certo? Campos elétricos geram em cargas forças de natureza elétrica. Sempre a mesma coisa, tá? A minha pergunta, então, é o seguinte: como é que eu modelo isso? De novo, a minha bobina. Bom, a minha bobina e o solenoide, senhores, é um fio enrolado. Então, estou aplicando uma tensão contínua. Isso vai ser aplicado, né, através de um PWM, certo? Modulação por largura de pulso, vocês vão ver, porque eu preciso variar isso aqui, né, para variar essa corrente, para manter isso aqui fixo, tá? Esses fios têm uma certa resistência e uma certa indutância. Então, basicamente, o que eu já fiz, não tem nada de novo. Tá? O motor de corrente contínua, parte dele era exatamente isto. E eu tenho aqui, então, ó, certo? A minha massa M, certo? Eu tenho as forças atuando, a força FZ e a força P, certo? E ela tem que ficar, eu vou chamar esse meu eixo na vertical de Z, e vou chamar de Z0 a posição, ó. Essa aqui seria a minha posição que eu escolho como posição de equilíbrio. Isso aqui vai ser escolha minha, critério meu, e vocês vão ver como, tá? Legal? Então, basicamente, eu preciso modelar isso aqui, agora, matematicamente, já que esse é o meu modelo físico, e aí obter as equações e o comportamento dessa corrente em função do tempo, porque é ela que vai gerar B, que vai gerar a força, certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, as definições, como eu fiz nas outras aulas, né? Então, R é a resistência da bobina, L, a indutância da bobina, então ohms, R, né? I, a corrente elétrica em ampere, tensão aplicada em volt, massa em quilo, Fz é a força magnética, né? Se é a força em newton, P é a força peso, e Z0 é a posição de equilíbrio em metro, tá? São só essas daqui, as grandezas nesse caso. Então, vamos lá. Vou fazer parte a parte, como eu fiz para o motor de corrente contínua, gente. Eu não fiz elétrico, o de acoplamento e o mecânico. Vou fazer algo parecido, tá? Então, o que acontece? Para as bobinas, de novo, eu vou usar o quê? Lei das malhas. A tensão aplicada vai ser o quê? A tensão no resistor RI mais LDI dt. Essa equação vale, lembra que eu disse lá na aula 4, né? Essa equação é bonitinha, vale se LR for inconstante. Você fala, ah, mas não vão ser? O problema é que o R sim, o L não. Como assim, Bárcelo? Não vai ser, não vai ser, gente. Por mais que vocês não gostem, o que eu não gosto, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui tem a indutância em R, certo? Em unidades arbitrárias, é só uma curva, tá? Por exemplo, distância em metro, tá? Pela variação da indutância em função da distância, logo lá o que? Na posição de equilíbrio, ou em torno da posição de equilíbrio. Então, ela decai aqui, gente, exponencialmente. Então, L depende pelo menos de Z, e vai depender da corrente também. O que eu vou fazer aqui é que, obviamente, eu vou fixar uma corrente máxima, tá? E, na verdade, ela passa só a depender da posição. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o comportamento em função. Tá? Isso tem várias maneiras de fazer. Tá? Então, isso aqui, ó, é vamos dizer assim, um gráfico real, certo? Obtido através de um sensor Hall para o campo gerado e a indutância gerada sobre, né, embaixo daquela bobina, em torno da posição de equilíbrio, na região onde eu quero trabalhar, certo? Na região de trabalho daquela bobina. Então, ó, isso aqui, ó, é para a região
de trabalho da bobina, onde eu quero trabalhar. Certo? Tranquilo? Se vocês, isso aqui, pessoal, ó, dá para obter o comportamento. Eu estou imaginando, né, como tem algumas referências. De novo, nós temos 2 artigos ou 3 artigos em cima disso. Eu vou postar esses artigos também no canal para vocês, tá? De alguma forma, pelo menos como as referências, eu dou um jeito de colocar lá. Então, eu imaginei que uma das possibilidades é imaginar que L em função de Z vai ser um L1 mais L0 exponencial de menos Z sobre D, tá? L1 seria isso aqui, ó, L1 é esse nível aqui, certo? Isso aqui seria o L1. Então, L1 é o L de infinito, tá? Bem grande. E aí, o L0 seria o valor, né? Que seria isso aqui, ó. O L0, L de 0 menos L de infinito. Seria o valor inicial. E aí ela decai com uma exponencial em função da distância. Esse aqui é uma constante positiva para fazer o ajuste. Dá para fazer, preciso levar essa equação comigo? Não, não preciso. Eu posso usar vários softwares, aí o MATLAB, o Scilab, o Orange, que naturalmente faz o ajuste teórico desses pontos. Aí eu pego essa equação do ajuste e assumo como LZ. Tá? Então, essa é uma possibilidade? Sim. Preciso considerar essa? Não. É pegar qualquer software que faça aí o ajuste, né, dos pontos experimentais, dá para fazer um ajuste legal e, na verdade, trabalhar com a equação, o comportamento de L em função de Z mais real para o meu sistema. Aliás, é o que eu recomendo, certo? Aqui, ó, traçar uma curva teórica de ajuste, do que ficar usando esses modelos prontos, certo? Ah, Bárcio, em cima de quem? Gente, em cima de vocês que quer. Por exemplo, eu falei MATLAB, Scilab, Orange, tem um monte, tem o PicFit, eu acho que é o nome, nem sei se existe mais, tá? Mas existia o PicFit que faz esse ajuste muito bem. Então tem várias maneiras de se obter esse comportamento. O legal é lembrar que ele não é constante, portanto ele não pode sair da derivada, tá? Então, ó, quando a gente fizer isso daqui, então minha equação, pessoal, ó, minha equação vai ficar assim, ó, VA, RA e de T mais D de T de tudo, né? Então, ó, L de Z vezes I de T, porque o meu L não é constante. Então, essa certo, a minha primeira equação. E o problema todo foi o que eu disse para vocês, não é linear, é exponencial, decai exponencialmente. Então, com certeza não é linear. Então, aqui nós vamos ter que usar técnicas de linearização. Eu vou mostrar uma delas, né, 2, na verdade, né, certo? E vou indicar várias bibliografias aí. Tem, na verdade, livros só de linearização, de técnicas de linearização. Tá? Tem várias aí. Essa que eu vou usar, que eu vou mostrar para vocês, exatamente em cima desse modelo, pessoal, uma técnica bem utilizada, muito utilizada mesmo. Legal, tá? Em cima da massa, em cima da massa, né? Como é que eu monto agora as minhas equações? Senhores, em cima da massa, certo? Eu vou ter uma resultante, tá? Das forças, que vai ser peso menos Fz. Ou seja, essa força menos essa. Só tem que tomar cuidado com essa porcaria desse sinal aqui. Eu tenho que subtrair o módulo, isso aqui estou trabalhando em módulos realmente. Tá? E aqui existe uma confusão com esse sinal. Por quê? Bom, resultante massa, a aceleração d2e dt2, tá? A aceleração é a derivada segunda lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, certo? dt2 igual peso mg, a força Fz. O problema é como é que se calcula essa força magnética devido à presença daquele campo gerado por aquele solenoide. Pessoal, aqui na verdade, eu até se alguém quisesse dispor, né, eu tenho isso feito, como é que a gente
vocês encontram raramente isso em livros de física, principalmente, né? Em todos, né? Como é que a gente descobre essa função aqui, essa equação aqui? Uma das coisas que a gente pode usar, pessoal, é que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia potencial no tempo. Ou seja, Fr é du de t dt. E é por aqui que a gente vai obter essa equação, então. Então, sabendo a energia e derivando em relação a tempo, aqui, ó, como a equação já traz um sinal de negativo, esse é o grande problema. Então, fazendo as contas, vocês vão descobrir que Fz, olha que legal, ó, ela depende da posição, só que depende da indutância L0 sobre 2A, depende daquela constante positiva, depende da corrente da posição dessa forma aqui. E ela é negativa. Então, o que a gente vai fazer? Como na minha equação de movimento eu preciso que uma subtraia a outra, vai ficar md2e mg mais Fz. Tá? Então, quando nós substituirmos, isso vai ficar m d2e dt2 vai ser igual a mg. Quanto vale? Vai ficar mais com menos L0 sobre 2A aqui e quadrado, aqui embaixo 1 mais E sobre A, tudo ao quadrado. Então, realmente, ó, tá? Como aqui era negativo, mais com menos, certo? Dá menos. Então, vocês têm o peso subtraído da força magnética. Tá? Então, perfeito. Só cuidado com essa porcaria de sinal, isso confunde as pessoas. Tá? Bom, ótimo. Então, resumindo, quais são as equações de movimento? Quais são as equações que mostram a evolução temporal do meu sistema maglev? Duas. A primeira, V de A é igual a R de T mais D de T, LZ V de T. Lembrar que isso aqui está tudo entre parênteses. Isso aqui não é mais constante. Uma possibilidade para L de Z é essa. Não precisa levar isso, né? Eu posso, como eu disse para vocês, isso vai ser uma constante. Eu posso simplesmente, pessoal, tá? Obter esta equação a partir de um experimento. Aliás, é o que eu vou fazer. Eu acho muito legal, muito mais legal do que ficar simplesmente, né? Não vai ser muito diferente disso, pode ter certeza. Tá? Mas dá para fazer simplesmente ajustando aí. Tá? E aí a segunda equação é que m d2e dt2 resultante é peso mg mais f de z. Lembrar que eu sei calcular a minha f de z, certo? E que ela depende da posição e da corrente, tá? Então, f, na verdade, é isso, né? Ó, depende de z, da posição e da corrente. De novo, como é que eu determino, senhores, né? Como a corrente vai, ó, atuar nessa força e como é que essa força vai equilibrar este corpo. Então eu tenho que fazer de novo a mesma coisa. Eu tenho que resolver essas equações diferenciais, né? Resolver equações diferenciais, além disso eu tenho que linearizar. É mais fácil linearizar, depois resolver e relacionar as equações para saber o comportamento dinâmico desse sistema. De novo, eu preciso saber resolver, linearizar. Então, é por isso que nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como, certo, usar transformadas de Laplace para resolver. Quais são as técnicas de linearização, pelo menos uma técnica que é muito legal e bem relativamente fácil de usar. Na matemática vocês usam bastante isso, tá? Para poder o quê? Seguir depois, né, com as minhas próximas etapas. Tá, pessoal? Então, o maglev, né, eu termino aqui. Como eu disse, com exceção do L, que não é constante, da força magnética devido a um solenoide, que é algo que a gente não encontra no dia a dia, mas vocês vão encontrar em outras literaturas, isso também resolvido, tá? Mesmo em artigos, né? Foi um sistema bastante explorado durante muito tempo. Então, tem bastante literatura para vocês. Pessoal, espero que tenham gostado. Na próxima aula eu vou trabalhar com outros sistemas aí. Legal? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Abraço.